Graça e paz, igreja. A gente vai estar continuando falando sobre o homem espiritual e o homem carnal ou natural. Na quinta-feira eu preguei um pouquinho falando sobre isso. E antes de entrar na palavra de hoje, eu queria trazer uma explicação, para a gente. Quando o homem foi criado lá no jardim, o homem não era homem carnal, natural. O homem era um ser espiritual, não é isso? Porque quando Deus vinha na viração do dia falar, o homem ficava com medo. O homem ficava, era natural o sobrenatural. Deus visitar o homem ali no jardim era natural. Mas quando houve o pecado, aí houve a separação. O homem morreu espiritualmente. O espírito do homem morreu. Então o homem não passou a ser, a Bíblia até fala sobre isso, que ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem espiritual morreu, só ficou o carnal. Quando Jesus Cristo veio, o que Jesus fez? Jesus religou novamente a gente a Deus. Então o homem passou a ser em Cristo, ligado em Deus, a ter o espiritual novamente ligado, mas na condição de andar no corpo. Amém, igreja? Vocês estão conseguindo entender? Não. Mais ou menos. Porque o barulho está demais. Não é você, não é porque eu não estou explicando bem, não. É por causa do barulho. Então o homem passou, através de Cristo, hoje nós andamos também no Espírito. Entendam o que eu vou falar. Através de Cristo, hoje também nós andamos no Espírito. Mas a nossa carne, o modo natural está aqui. Por isso que a gente sente o tempo todo vontade de pecar, o tempo todo vontade de fazer o que é errado. Mas a Bíblia, ela vai falar que a gente vai sempre falar assim, não andeis na carne, não satisfaça a concupiscência da carne, andai no Espírito, enchei-vos do Espírito, porque hoje há uma guerra em mim e você. Assim como a gente está tendo uma guerra agora, de querer ouvir, digamos que eu seja a voz de Deus. Vamos fazer uma ilustração, aproveitar. Eu sou a voz de Deus e esse som é a voz do diabo. Não é complicado ouvir as duas vozes? Para vocês ouvirem a voz de Deus, não tem que se concentrar em muito. Não tem hora que a voz do diabo fica mais alta do que a voz de Deus. Não tem hora que a voz da carne fica mais alta do que a voz de Deus. Essa é a guerra que eu e você enfrentamos todos os dias. É uma guerra espiritual, onde a voz da carne, a voz de Deus. A voz do diabo, a voz de Deus. O que eu quero fazer para satisfazer os meus desejos, o que eu preciso fazer para andar na vontade de Deus. É uma guerra constante o tempo inteiro. Uma coisa que eu e você vivemos. Não pense você, porque a gente tem mania de separar pecado. Ah, mas fulana tem problema com imoralidade sexual. O pecado dela é maior do que o meu, que sou mentirosa. Não tem diferença. Mentiroso, imoralidade sexual. Quando a gente fala de imoralidade sexual, a gente vai falar de lesbianismo, de homossexualismo, de adultério, de prostituição, de fornicação, de tantas outras coisas. Mentira, vaidade, fofoca, maledicência. Tudo está tatuado na nossa carne. Está implantado em nós, porque o homem pecou lá no jardim. E hoje em Cristo precisamos dar a voz do Senhor. Precisamos dar ouvido à voz do Senhor. E para não ficar nas minhas palavras, eu separei 2 textos para a gente ler. Primeiro está lá em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, do 6 até o 10. Lê, igreja, junto comigo, que aí você concentra mais, tá? Você lê, você fala, isso ajuda a gente a concentrar, tá bom? Vamos ler juntos? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha o que ele fala, versículo 6, Evelyn, por favor. Antes ele dá maior graça. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando a gente fala de guerra espiritual dentro de nós, da nossa carne, de ser homem espiritual, uma das coisas que eu preciso sempre ter, para ser uma mulher espiritual, para ser um homem espiritual, uma pessoa que queira estar mais cheio de Deus, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. O que é humildade? Humildade nesse simplório. Tem gente que gosta de se viver esmulambado para mostrar que é simples. Isso não é simplicidade, isso é simplório. O simples pode ter muito dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro e você olha para ela, você vê que ela é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. E tem pobre soberbo, que não tem onde cair vivo, mas quer viver uma coisa que nem pode pagar. Eu estou mentindo? Não é assim? Nem pode pagar, compra um carro do ano, estou dando exemplo, a casa nem reboco tem, come o ovo, mas o carro de 2026 está lá na porta para mostrar para os outros que eu sou melhor. Isso também não é simplicidade. Quando fala de humildade, Jesus até fala sobre a criança, né? Que a gente precisa aprender a ser como uma criança. Quando a criança, você vê, né, uma criança, a simplicidade de uma criança, ela ganha um presente, às vezes você pode dar uma tampa de panela, às vezes o brinquedo que as crianças mais gostam, né, Mabel? É as panelas que tem lá embaixo. Você pode dar a geladeira mais linda, como a Mabel ganhou a geladeira, estava lá a Mabel subindo em cima da geladeira, tentando entrar dentro da geladeira, e pega as panelas da mãe e brinca como se fosse o melhor presente. A gente cresce, a gente fica besta, né? A gente escolhe, isso aí não é tão bom. Mas quando a Bíblia fala que a gente precisa andar no Espírito, a gente precisa aprender a ser humilde, a andar com os desfavorecidos muitas vezes. Já experimentou andar com pessoas que não podem te oferecer nada? Eu vou andar com a Regina porque eu sei que a Regina tem dinheiro. Aí a Regina vai me favorecer. Mas eu não vou andar com o Dudu, porque Dudu é pobretão. Experimente andar com os que não têm. Experimente dar sem esperar nada em troca. Isso é humildade. Isso é você ser um homem e uma mulher espiritual. Quando você dá algo para alguém sem esperar nada em troca. Coisa que é difícil hoje. Olha o que diz o versículo 7. São dicas que a Bíblia vai trazer para a gente. Não é dica não, a Bíblia não traz dica. A Bíblia traz direcionamento. A Bíblia traz diretriz. São diretrizes. A outra coisa, sujeitai-vos, pois, a Deus. Para sermos homens e mulheres espirituais, precisamos estar sujeitos a Deus. O que é sujeição? Quando quem já foi do exército? Quando um soldado... Quando um sargento bate continência, o soldado tem que bater. Quando um sargento manda, o soldado tem que obedecer. Quando um tenente manda, o sargento, o soldado tem que obedecer. Quando um coronel manda, todo mundo que está abaixo tem que se sujeitar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não tem ninguém acima de Deus. Abaixo de Deus, todos nós. Sujeitai-vos a Deus. Quando a gente fala de sujeição, fala de rendição. Fala, Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Aí entra a segunda parte. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque o que o diabo trabalha? A Bíblia diz, eu não separei o versículo, que a gente vai correr um pouquinho por causa do barulho. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. A Bíblia fala que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos. E a Bíblia diz também que Satanás, ele tenta. Ele tenta em cima de quê? Do meu e do teu desejo. Ele vai lá e faz o pecado no teu lugar e no meu lugar? Diabo,
Não, quem faz? Quem faz? Nós mesmos. Mas ele tenta. Se você gosta de doce, ele coloca uma mesa cheia de doce para você comer. Estou falando de coisas bobeiras. Vocês sabem que não é isso. Naquilo que você tem mais propensão a cair, a inclinação da carne, é aquilo que vai aparecer como um banquete na sua frente. Mas o segredo está no primeira parte. Sujeitai-vos a Deus. Seja cheio de Deus. Esteja sob o governo de Deus. Esteja sujeito a Deus. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo é uma vez só? 2 vezes? 10 vezes? 100 vezes? 1000 vezes? 1 milhão de vezes? Para a vida toda. O diabo é derrotado. Ele já sabe que acabou para ele. Ele quer levar o máximo de gente para o inferno com ele. Então ele vai insistir muitas vezes. E você vai ter que resistir muitas vezes. Mas em primeiro lugar, se sujeitando a Deus. Sujeite a Deus. Resista ao diabo. Sujeite-se a Deus. Eu me rendo a Deus e eu resisto ao diabo. Resistência. Não queira dar um de super crente ativar. Não, eu vou lá porque eu sei, eu já saí. Igual eu conheço pessoas que saíram do meio das drogas e começaram a querer evangelizar lá na droga. Caiu de novo, porque não... É complicado, gente. Só você sabe de onde você saiu. Não é verdade? É complicado. Tu vai lá, vai começar a sentir o cheirinho, vai começar a ver, vai lembrar. Quando você vê, você está envolvido novamente. Sujeite-se a Deus, resista, foge. Se tiver que passar pela outra rua, passe para viver uma vida como mulher e como homem espiritual. Versículo 8. Outra coisa, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha como que é lindo. A gente sabe, a gente entende perfeitamente que na condição de pecadores que nós éramos, não tinha condições da gente chegar a Deus. Não tinha. Quando o homem pecou, lá se vestiu de árvore. Você lembra que ele se vestiu de árvore? Pegou umas plantas lá, se vestiu de árvore. Eu acho que ele estava tentando se esconder. E a Bíblia fala que Deus foi ao encontro do homem, não foi? Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ah, eu estava aqui escondido, vestido de árvore. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. Mas Cristo veio, certo? Cristo me ligou novamente ao Pai. Cristo te ligou novamente ao Pai, amém? Então hoje, através de Jesus, nós nos achegamos a Deus. Você chega porque você faz tudo certo? Não. Você chega porque aquele que fez tudo certo, que cumpriu toda a justiça, que fez tudo, me salvou, te salvou, derramou o sangue e fez com que eu e você fôssemos dignos novamente. Aí a gente se achega a Deus por meio de Cristo. Aí qual a resposta? Ele vai se chegar. Você se achega, ele se achega. Aí eu me lembro de uma palavrinha que a gente fala, que Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos preferidos? A gente, mãe, tem filhos preferidos? Paulinho, se tivesse aqui, ia falar. Rafael é o preferido da mãe. Rafael, quem é preferido? Ele... Viu? Ele mesmo assim, né? Paulinho, não, Rafael que é o preferido da mãe. Mas, olha só, vou usar o exemplo dos dois. Quem mais se achega? Quem está casado, quem está solteiro em casa? Rafael está solteiro. Rafael é quietão do jeito dele. Mas quem mais se achega perto de mim? Quem vai ter mais a minha atenção? Eu amo mais Paulinho ou amo menos Paulinho? Não tem aquele filho que é mais agrudado, gente, que parece que... Quem é o preferido, Evelyn? Ah, aqui, falou que é ela que é a preferida. Por que ela é preferida? Ela fala, porque eu estou mais perto da minha mãe. Eu trabalho com ela, eu vou para comprar material com ela. É natural, é natural. Henrique, é o filho dela, não é você não, Henrique. O Henrique, o filho dela, trabalha com a Helena, tá lá, lavando, e é carinhoso pra caramba. A Bia é toda secona. Então parece que tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos, mas tem pessoas que preferem ficar mais perto. Quem fica mais perto de Deus vai ter mais
a atenção de Deus. Gente, é normal chegar-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais você procurar Deus, mais você vai ter de Deus. Quanto mais você ler a sua palavra, mais você vai ouvir a voz dEle. Quanto mais você se dedicar, mais você vai ter dEle. É uma matemática assim perfeita. Não tem como você falar assim, mas Deus prefere mais o pastor. Talvez porque o pastor está se dedicando um pouquinho mais do que você, do que eu. Não é certo? Então, são segredos que a Bíblia vai trazendo para nós, para que sejamos pessoas espirituais. Aí ele vai falar outra coisa, limpai as mãos, pecadores. Quando fala de mãos, aprendam, vou ensinar para vocês. Quando a Bíblia fala de mão, não é essa mãozinha que tua, não. Não é a mãozinha que você vai ali e lava, não. Fala da obra, das obras das nossas mãos. O que a gente faz com a mão? A gente faz obra. O que a igreja, ela tem? Não tem serviço que nós fazemos aqui na igreja? Tem pessoas que trabalham na recepção, tem pessoas que trabalham na administração, tem pessoas que trabalham no louvor, na mídia e tantas outras coisas. O nosso trabalho aqui na igreja pode ser assim. Quando a gente sai daqui, a gente não faz um trabalho lá onde a gente está, intercedendo, orando, pregando, falando do amor de Deus. Então, quando ele fala de mão, fala de obra, fala daquilo que o Senhor me deu e te deu como ministério. Muitas vezes a gente faz o ministério com as mãos sujas. Não fazemos para Deus, fazemos para os homens verem. Eu estava conversando esse final de semana com uma conhecida minha, ela estava falando isso para mim. E ela falou assim, porque o pessoal da minha igreja não me honra. O pessoal da minha igreja não me honra porque nunca me chamam para isso, nunca me chamam para aquilo. E o Senhor falou muito ao meu coração, muito claro, muito claro, muito claro. Gritou. Ela faz as coisas para ser vista e ser honrada. Ela não faz para mim. Gente, isso é fato. Quando você faz para Deus, você não se importa mais com o que os outros pensam. Ou não te honra, ou não falam, não faz menção do teu nome. E no tempo certo, Deus honra, porque Deus é um Deus de honra. E eu não estou falando de honra quem me viu passar na prova e não me ajudou, não. Eu falo de honra de Deus mencionar teu nome em algo. Mas a gente precisa entender que a gente faz para Deus. Limpar as mãos, pecadores, está dizendo assim, façam a obra com as mãos limpas, sem querer nada em troca. Sem querer que alguém bata no teu ombro e fale assim, é isso aí. Não estou dizendo que nós não podemos elogiar uns aos outros, não estou falando sobre isso. Mas é da gente ter um coração realmente rendido ao Senhor para fazer de coração para Ele e não para os outros. Porque hoje o que mais vê é isso. É gente que vai fazer, por exemplo, uma ação social, tirar foto para botar na internet. Olha eu aqui ajudando o mendigo, olha eu aqui dando comida para o sem-teto, olha eu aqui, olha quanto dinheiro que eu dei. E na verdade faz para mostrar, ou faz para bater na Receita Federal também, sabia disso? Que esses dinheirão que o pessoal dá aí, dos jogadores, porque abate na Receita Federal. Em vez de dar para o governo, eles, entendeu? Abate. Muitas vezes nem é de coração. E Deus está falando, limpai as mãos e voz de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Não estou falando de temperamento e nem estou falando de... Às vezes mulher tem muito isso, não acorda muito bem. Não sei se vocês são assim, mas tem dia que eu acordo muito agitada, né, amor? Quase todos os dias. Mas tem dia que eu acordo quieta. Quase aqui do Rafael, esse final de semana eu fiquei fora de casa, né? Rafael falou que estava um silêncio aquela casa. Olha o elogio que ele fala, mãe, estava um silêncio aqui. Falei, acabou. Acabou o silêncio, acabou tudo. Eu cheguei. Mas tem dia que eu fico quieta. Mulher tem muito isso de temperamento. Não é isso. O duplo ânimo é a pessoa que hoje quer Deus e amanhã não quer. Hoje está motivadíssimo para fazer, amanhã acaba. Não, porque eu vou fazer, pastor, eu vou fazer. Pode contar comigo, me coloca aí na escala, que eu vou fazer. Daqui a pouquinho já não vai fazer mais. Cuidado com o duplo ânimo. Cuidado. Uma parábola na Bíblia que eu acho muito interessante de dois filhos. O pai, os dois filhos trabalhavam com o pai na fazenda.
O pai virou para um e falou assim: filho, vai lá e faz isso, isso e isso. Ele falou assim: tá bom, papai, eu vou fazer. E não fez. O outro filho, o pai pediu a mesma coisa. Ele: não vou fazer nada, que não sei o que, não sei o que lá. Mas daqui a pouco ele foi lá e fez. Aí Jesus perguntou: qual dos dois agradou o pai? O que foi lá, mesmo retrucando, falou que não ia fazer, mas depois doeu, o coração foi lá e fez. Deus não está impressionado com as nossas palavras. Deus não está impressionado se você fala assim para Ele: ah, Deus, olha, esse ano pode deixar que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar, que eu vou subir no monte, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Deus não está impressionado com as nossas palavras. Deus, Ele quer de nós que venhamos a estar cada vez mais perto dEle, e o mínimo que você fizer de coração para Ele, Ele recebe. Cuidado com ânimo dobre. Cuidado. Aqueles que querem uma coisa, daqui a pouquinho não quer, e começa e não termina. Cuidado. Vai até o fim em nome de Jesus. Faça uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez é suficiente. Faça bem feito, para a glória do Senhor. Purificai os corações. Porque às vezes a gente faz, se ensoberbece porque fez, ou se entristece porque prometeu e não fez, e fica com o coração pesado. Fica com o coração entristecido. E isso vai tirando a gente de uma vida mais perto de Deus. O versículo 9. Olha aqui, eu acho interessante isso. Senti as vossas misérias. Vocês conseguem entender o que significa isso? Sentir as vossas misérias. Miséria é uma coisa tão ruim, né? Quando eu penso em miséria, eu penso numa pessoa em situação de rua. Vocês pensam no quê? Também? Mais alguma coisa? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa essa semana também. Ela falou assim: a fulana de tal, o filho dela é riquíssimo. Mas Ana, se você for na casa dela, você chora. Que ela vive numa miséria. E não só miséria não, mas uma sujeira. A casa dela é podre. Quando eu penso em miséria, eu penso nisso também. Porque minha mãe, a gente sempre foi pobrezinho lá em casa. Minha mãe falava assim: Ana, vamos ser pobres, mas vamos ser limpinhos. Minha mãe adorava botar pano em tudo, até hoje. 300 móveis, 300 cortinas, e ela bota paninho debaixo da pia, ela bota paninho para lá, ela bota paninho para cá. Eu já não gosto desse negócio de paninho, não. De cortina aqui, cortina ali. Mas era o jeito que ela via de melhorar a situação de uma casa de alguém que não tinha muito recurso. Não estou falando disso. Mas quando fala sentir as vossas misérias, a palavra misericórdia vem exatamente disso, que Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Quem éramos nós antes do Senhor? Quem era você, quem era eu antes do Senhor? O Senhor nos salvou, tirou a gente da nossa miséria, trouxe para a sua maravilhosa luz, tirou os carrapichos, lavou a lã que estava suja, encardida, tirou, deu uma podadazinha, né? Podada não, como que é o nome? Tosa, porque poda, você não é planta? Apesar que a Bíblia fala da gente como planta. Mas deu uma tosada, a gente ficou bonitinho, arrumadinho. Mas de vez em quando a nossa miséria quer voltar. De vez em quando uma situação lá do passado quer voltar para te tirar daquela limpeza, daquela pureza. Isso é a guerra que tem do homem natural e do homem espiritual. Aí quer voltar ao passado, quer voltar. Por isso fala assim: sentir as vossas misérias é você estar ligado muito naquilo de onde Deus te tirou e para onde Deus te trouxe. Não tenha problema de se analisar todos os dias. De ver o teu coração como que está. De ver os teus pensamentos como que está. Se você não está sendo justo demais, justo que eu falo no sentido assim, justiceiro. Está olhando às vezes o pecado do outro, não está olhando para o seu pecado. Às vezes a gente é assim, né? A gente olha, porque fulano, e às vezes a gente está com a miséria igualzinho fulano. Que Deus nos ajude a olhar nossas misérias, sentir. Pai, eu sei de onde o Senhor me tirou. Lamentar e chorar. Eu me arrependo. Eu me coloco diante da tua presença. Eu peço perdão. Não me deixe voltar para lá, Senhor. Aí ele vai aqui, ó, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que ele está dizendo? Uma vida de arrependimento. Não é para você ficar triste, lamentando não, gente. É uma vida de arrependimento na presença do Senhor.
É uma vida diante do Senhor falando: Deus, me ajuda. Deus, me tira dessa situação. Me ajude a ser igual a Cristo. E o último versículo, a gente vai ler junto. Fecha tudo que nós falamos aqui. Vamos? 1, 2, 3. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se tudo isso que nós falamos aqui, de se chegar a Deus, de resistir ao diabo, de olhar para as nossas mãos, né, limpar as mãos, não houver também em nós uma humilhação perante o Senhor, não vai valer de nada. O que Deus quer de nós é que venhamos a nos render a Ele e a nos colocar diante da sua presença e pedir: Pai, me ajude para que eu venha cada vez mais não dar voz ao homem carnal que há em mim, não dar voz à minha essência que é ruim, que é maligna. É ruim eu falar isso, não é? A nossa essência de pó é maligna. Sabe por que é maligna? Quando Satanás tentou a mulher, da sentença que Deus deu para a serpente foi que ela rastejaria sobre o pó. A serpente rastejaria sobre o pó. O homem e a mulher foi feito do pó da terra. Então Satanás vai sempre me levar e tentar te levar para viver na mesma miséria que ele está. E a gente precisa estar sempre humilhados na presença do Senhor. Porque os convites, os banquetes vão vir todos os dias, para mim e para você. Sutil, é certamente que não morrerás. Porque Deus sabe que o dia que deles comer será semelhante a Deus. E sempre vai vir. É uma situação na internet, é uma situação na rua. São várias situações que quando não vigia, quando eu não vigio, a gente cai naquela situação. Mas que o Senhor venha nos ajudar a humilhar perante Ele. E Ele vai nos exaltar. E a outra vez eu preciso trazer como entendimento para nós sobre exaltação. O que é exaltação? Exaltação, eu me lembro quando o Senhor falou às ovelhas do lado direito: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entrai para desfrutar da bênção que eu tenho para vocês. Não pense na exaltação de Deus porque Deus vai dar um carro. Não pense na exaltação de Deus porque Deus vai dar uma casa. Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma casa, Deus pode fazer viajar, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas nada disso se compara com uma vida eterna com Ele. Carro quebra, casa tem que fazer manutenção, viagem você vai, quando volta você fica mais cansado para descansar. Mas uma vida eterna com Ele, não tem nada nesse mundo que se compara. E o que Deus Ele quer de nós? Essa vida de rendição, essa vida de humilhação na presença dEle. Amém, igreja?